Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Pérez, eu sou PCNP da Diretoria de Ensino de Piracicaba e eu estou aqui hoje para apresentar a vocês o Programa Ensino Integral. A todos os professores ingressantes, as equipes gestoras e pessoas interessadas, nós vamos conhecer então o que é o Programa Ensino Integral, o que é a concepção de educação integral, que fundamenta o programa e conhecer em detalhes um pouco dessa organização de uma escola totalmente voltada para a constituição desse modelo educacional, ok? Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e nós vamos conversar sobre o Programa Ensino Integral. Então, vamos lá. Aqui já contém a apresentação, PCNP Silvia Pérez. Vamos andar aqui com a tela. Ver se a tela avança. Aí. Os objetivos da formação de hoje se constituem em subsidiar as equipes escolares com relação aos fundamentos do Programa Ensino Integral e apresentar as bases conceituais e metodológicas do PEI, que é o Programa Ensino Integral. Então, nós começamos com um excerto da Clarice Lispector, onde se diz: o mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda, né? Comece algo novo, né? Por que a gente coloca esse excerto para vocês? Porque para que a gente realmente consiga ingressar no Programa Ensino Integral, nós precisamos absorver que há a necessidade de uma mudança de concepção em relação às nossas crenças sobre o que é educação. Tá? Por quê? Porque o modelo de ensino integral é baseado num outro tipo de educação, que não é mais aquela educação que a gente tinha antigamente, né? Onde o professor fica ali na frente, nós ficamos sentadinhos e passivos, observando o que o professor fala na sala de aula. Esse modelo de educação não vai existir mais. O que vai existir é uma nova concepção baseada na totalidade do ser humano. Por quê? Porque o modelo de ensino integral, ele parte do pressuposto que, para se educar, é necessário se desenvolver outras dimensões da humanidade, da nossa humanidade, tá? Que não diz respeito exclusivamente às competências e habilidades cognitivas, ou seja, ligadas às áreas do conhecimento. Isso significa o quê? Que, de um lado, nós vamos, sim, desenvolver nessa escola os componentes curriculares, né? Pertencentes ao novo currículo paulista, pertencentes à nova base nacional comum curricular. Então, de um lado, sim, os componentes curriculares serão desenvolvidos dentro das habilidades e das competências correspondentes aos conhecimentos e às áreas do conhecimento. No entanto, por outro lado, também é priorizado na escola de ensino integral, uma escola PEI, que se desenvolva no estudante outras dimensões, habilidades socioemocionais, ações que promovam que esse estudante se relacione com seus colegas de uma maneira harmoniosa, respeitosa e pacífica, onde o estudante aprenda a buscar e adquirir o seu próprio conhecimento, onde ele aprende a ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, uma pessoa que se dispõe a ser solidária com seus colegas, né? Então, o Programa Ensino Integral, ele vai buscar desenvolver todas as dimensões que são necessárias para que o jovem viva adequadamente no século XXI. Há todo um marco regulatório que transformou o contexto da educação no Brasil. Porém, esse marco regulatório, ele tem uma origem. E essa origem acontece a partir, mais ou menos, da década de 1980, quando grandes organizações internacionais começam a emitir pareceres, relatórios, diagnósticos, documentos, disparando para o mundo as diretrizes do que seria uma educação, uma visão de educação mais ampliada e necessária aos países capitalistas ocidentais. Então, o Brasil, como membro pertencente,
né, a essas características de países, né, capitalistas internacionais, ele recebe essas diretrizes emitidas por essas organizações. Quais são elas? Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, OCDE, Unesco. Então, essas organizações emitem, né, essas diretrizes educacionais e o Brasil absorve, então, os seus primeiros lampejos na sua Carta Constitucional de 1988. Logo em seguida, em 1990, há uma conferência de educação para todos realizada em Jomtien, na Tailândia, convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, onde se desenha, então, essa concepção de educação integral que consta no relatório Jacques Delors. Este relatório vocês encontram no Google, vocês podem digitar relatório Jacques Delors, que vocês vão encontrar este documento onde está sendo desenhada toda a concepção de educação integral absorvida pelo Estado brasileiro e pelas nossas escolas pertencentes ao programa Ensino Integral. Então, esses compromissos, né, esse desenho de uma nova educação, eles provocaram mudanças, inovações, propostas significativas, traduzidos na política educacional da Secretaria de Estado da Educação, cuja missão foi promover o acesso, a permanência e a aprendizagem bem-sucedida dos alunos da rede pública estadual. Então, nesse sentido, o Programa Ensino Integral ele foi criado como uma estratégia para a melhoria da qualidade do ensino e foi implementado pela SEDUC, que é a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo, pela Lei Complementar número 1164, de 4 de janeiro de 2012. Essa lei foi alterada pela Lei Complementar número 1191, de 28 de dezembro de 2012, para as escolas do ensino médio. Em 2013, houve expansão do programa para as escolas de ensino fundamental, anos finais. E em 2014, com os resultados observados nas escolas que já participavam do programa, a Secretaria da Educação ampliou para as escolas do ensino fundamental, anos iniciais, com os devidos ajustes demandados pelas especificidades desta etapa de ensino. Então, nesse sentido, o programa parte da concepção de que a educação ocorre nas diversas dimensões de desenvolvimento da pessoa, envolvendo os aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais e culturais. Então, desse modo, todas as escolas do PEI pautam-se no desenvolvimento de um ideal formativo que deve proporcionar a formação de estudantes autônomos, solidários e competentes. Então, esse é o verdadeiro objetivo do PEI, do Programa Ensino Integral, formar indivíduos autônomos, solidários e competentes. Essa é a primeira tríade que é necessária que vocês se lembrem a todo momento, porque se constitui como objetivo do programa. Então, agora nós vamos esclarecer uma questão que diz respeito ao tempo e à concepção de ensino integral. Então, são duas coisas que a gente precisa entender. Uma é a concepção de tempo integral, quer dizer, que diz respeito a uma jornada ampliada de tempo dentro da escola. Com a ampliação desse tempo de permanência na escola, o professor e todos os demais educadores podem desenvolver todos os elementos e os instrumentos que são pertencentes ao programa, tá? Então, uma coisa é a concepção de tempo integral, outra coisa é a concepção de ensino integral, a concepção de educação integral, que é esse tipo de educação que visa desenvolver todas as potencialidades do ser humano, né? Não só a cognitiva, relacionada às áreas do conhecimento, mas uma potencialidade que é muito mais ampla, né? Diz respeito à nossa capacidade de nos relacionar, de conviver, de adquirir conhecimento, de nos tornarmos pessoas equilibradas emocionalmente, que respeita o outro, respeita a diversidade, enfim. A concepção de educação integral, ela é uma visão sobre educação, uma visão muito ampla sobre educação. Já a concepção do tempo integral é uma ampliação na jornada de trabalho, na jornada de tempo dentro da escola, que vai permitir que se desenvolva a concepção de ensino integral. Ok?
Aqui vocês encontram, então, uma descrição mais detalhada e de onde, a fonte de onde essa discussão foi retirada, que foi do próprio relatório Jacques Delors. Aquele relatório que foi emitido naquela conferência da Unesco na Tailândia. Então, a gênese do programa. Então, o programa foi criado em 2012, como a gente já viu, como uma estratégia para melhorar a qualidade de ensino. Seu objetivo é oferecer educação integral em suas múltiplas dimensões, intelectual, física, socioemocional e cultural, como a gente já falou aqui, ok? Então, é uma alternativa para adolescentes e jovens ingressarem numa escola que, ao lado da formação necessária ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades, amplia as perspectivas de autorrealização e o exercício de uma cidadania autônoma, solidária e competente. Olha a tríade aqui de novo, né, que é o objetivo do programa. O programa Ensino Integral oferece também aos docentes e às equipes técnicas condições diferenciadas de trabalho para, em regime de dedicação plena e integral, consolidar as diretrizes educacionais do novo modelo de escola. Então, aqui, todos esses elementos a gente retirou de um documento chamado Diretrizes do PEI 2014, página 7. Esse documento vocês também conseguem digitando no Google, porque ele está disponível para leitura. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara é que o professor ou o educador que entra numa escola pertencente ao programa de ensino integral, ele não vai estar entrando numa escola regular. Ele vai estar entrando num outro modelo de educação que vai exigir dele uma transformação extremamente necessária para que ele se adeque às condições do programa, tá? Aquilo que o programa pede que um professor desenvolva. Tá? Então, essa é uma característica muito importante, é um elemento muito importante, que o professor que não se adequar a todos os elementos pertencentes ao programa, a tudo aquilo que o programa exige que a gente estude, que a gente se debruce, que a gente se adapte e que a gente busque desenvolver em nós, enquanto professores, nós não vamos nos adaptar a essa concepção de educação, tá? Porque ela é ampla. E do mesmo modo que nós vamos fomentar nos estudantes um desenvolvimento mais amplo, muito mais além da disciplina que a gente vai lecionar, nós também temos que fomentar esse desenvolvimento em nós mesmos, né? Nós também temos que buscar o nosso amplo desenvolvimento enquanto profissional e enquanto ser humano. Então, nós vamos nos desenvolver cientificamente, academicamente, estudando o currículo paulista, estudando a Base Nacional Comum Curricular, estudando os materiais que compõem o programa, os materiais didáticos, né? E nós também vamos buscar nos aperfeiçoar, nos atualizar nas nossas outras dimensões socioemocionais, cognitivas, interpessoais, tudo aquilo que a gente quer desenvolver no estudante, nós também vamos desenvolver em nós mesmos, ok? Bom, então vamos ler esse excerto, que também faz parte das diretrizes do PEI. A escola pertencente ao programa Ensino Integral põe em relevo, para além de conteúdos acadêmicos, conteúdos socioculturais e a possibilidade de vivências direcionadas à qualidade de vida, ao exercício da convivência solidária, à leitura e interpretação do mundo em sua constante transformação. Então, vocês já podem perceber a importância de uma flexibilidade no espírito desse professor, no espírito que nós, professores, deveremos desenvolver para estarmos adequados ao programa, tá? No programa Ensino Integral, os educadores, além das atividades tradicionais do magistério, atividades às quais nós estamos acostumados, né? Nós temos também como responsabilidade a orientação aos alunos em seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Com a dedicação integral à unidade escolar, dentro e fora da sala de aula, espera-se do professor iniciativas que operacionalizam seu apoio social, material e simbólico, à elaboração e realização do projeto pessoal e profissional do aluno. Ações que o ajudem a superar suas dificuldades e atividades que o energizem para buscar o caminho de seus ideais. O regime
de ensino integral, de tempo integral, prevê uma avaliação das equipes escolares visando subsidiar os processos de formação continuada dos mesmos e sua permanência no programa. Então, isso significa que o professor que ingressa no programa Ensino Integral, ele vai ter que planejar suas ações, ele vai ter que constituir todo o andamento da sua atuação dentro da escola e, ao mesmo tempo, ele vai ser avaliado. Tá? Todo esse caminho, esse percurso que o professor vai desenvolver é submetido a uma avaliação, que a gente chama de avaliação 360, onde o professor, onde cada participante do programa se autoavalia e também é avaliado no que diz respeito ao seu desempenho dentro daquilo que é cobrado dentro dessa nova concepção de educação e de escola. Então, vamos para a base conceitual do programa. O programa Ensino Integral, a escola pertencente ao programa Ensino Integral, ela é regida, ela é fundamentada por eixos formativos e ideais formativos, que são horizontes aos quais todo educador, diretor, vice-diretor, todas as equipes têm que se nortear. Então, os eixos formativos e o ideal formativo são os nortes, são as linhas norteadoras que orientam as nossas ações. Então, vamos começar a compreender, primeiramente, os eixos formativos. O primeiro deles é a formação acadêmica de excelência. Quer dizer, é uma formação que está totalmente direcionada ao desenvolvimento das competências e habilidades situadas no currículo paulista e na Base Nacional Comum Curricular. Isso quer dizer que todo professor tem que pautar a preparação das suas aulas, das atividades pedagógicas, por tudo aquilo que é orientado pelo currículo paulista. Tá? O professor não pode fugir desse currículo, ele tem que se pautar por esse currículo. Então, para isso, é importantíssimo que o professor estude o currículo e estude a base nacional, para que a gente entenda as competências gerais, que constam na base e no currículo paulista, que são 10 competências gerais, que todo professor precisa saber e estudar. Ao mesmo tempo, nós temos as competências específicas que são relacionadas à área de conhecimento que a gente atua, a nossa área do conhecimento. Então, existem as competências básicas, específicas para serem desenvolvidas em biologia, em matemática, em língua portuguesa, em sociologia, em filosofia. Todo professor precisa ter clareza sobre essas competências e habilidades que constam nos currículos oficiais, tá? O professor, o educador, o diretor, o vice-diretor também tem que estar consciente de que ele pratica, orienta, produz, desenvolve uma formação para a vida, né? Quer dizer, para além dos componentes curriculares, a escola vai formar o aluno, o estudante, para a vida, né? Lembra daquele objetivo que a gente falou no início dessa formação? O objetivo do programa Ensino Integral é formar um estudante autônomo, solidário e competente. Quer dizer, competente no tocante à formação acadêmica de excelência, solidário no tocante às suas relações humanas, com relação ao respeito pelo outro, ao respeito pela diversidade, seja ela religiosa, seja ela de classe social, seja ela de raça ou etnia. Quer dizer, nós precisamos respeitar a diversidade cultural, né? Quer dizer, indígenas, caiçaras, quilombolas. Nós precisamos desenvolver estudantes que respeitem esta diversidade. Quer dizer, precisamos preparar o estudante para a vida contemporânea, tá? E a formação de competências para o século XXI, que tudo isso, né, compõe o eixo formativo que é necessário para o desenvolvimento da cidadania. Quer dizer, o que é a cidadania, né? É um sujeito, é um indivíduo apto para viver em sociedade, para viver como cidadão pertencente a um estado, pertencente a um município, pertencente a um país, tá? E para isso, então, existe o ideal formativo, que constitui-se como o objetivo principal do programa, ok? A formação dos sujeitos autônomos, solidários e competentes. Então,
O programa, ele é constituído por dois modelos, o modelo pedagógico e o modelo de gestão, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouco do modelo pedagógico. Na construção do modelo pedagógico do Programa Ensino Integral, 4 princípios educativos são fundamentais e foram eleitos para orientar a constituição das suas metodologias, tendo sempre como referência a busca pela formação de um jovem autônomo, solidário e competente. São estes os 4 princípios: a educação interdimensional, a pedagogia da presença, os 4 pilares da educação para o século XXI e o protagonismo juvenil. Também esses princípios são encontrados neste documento Diretrizes do PEI, que vocês podem digitar no Google Diretrizes do PEI 2014, que vocês encontrarão esse documento disponível, tá? Nós vamos falar sobre esses princípios agora. Vamos lá. Então, o protagonismo juvenil, ele se constitui como um princípio, como uma premissa e como uma metodologia do Programa Ensino Integral, tá? O que é o protagonismo, né? Protagonismo é uma iniciativa, quer dizer, protagonismo juvenil, ele é tudo, ele é o norte do programa, que diz respeito às nossas forças serem centralizadas no estudante como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. Quer dizer, todas as nossas ações pedagógicas, as nossas aulas, os projetos desenvolvidos pela escola, eles estão orientados a fomentar iniciativas no estudante, a promover o protagonismo, quer dizer, o estudante sendo o líder de novas ações dentro da escola, ele tendo voz, ele participando ativamente dos projetos, inclusive da organização dos projetos acadêmicos, escolares e pedagógicos, tá? O protagonismo é um processo no qual o jovem é simultaneamente sujeito e objeto das ações no desenvolvimento de suas próprias potencialidades. No desenvolvimento dessas ações de protagonismo juvenil, o jovem vai se tornando autônomo à medida em que é capaz de avaliar e decidir com base nas suas próprias crenças, valores e interesses. Quer dizer, se o jovem ele cria um clube juvenil, ele vai colocar nesse clube todas as suas potencialidades, a sua vontade de aprender, a sua vontade de se relacionar com os estudantes, e ele vai organizar esse clube, ele vai administrar esse clube, ele vai, junto com seus colegas, fomentar ações que vão escapar do nosso controle, vão escapar do controle da equipe gestora. E vai haver aí uma relação de confiança de confiança e de conhecimento tão interessante que não vai haver medo dessas relações se desequilibrarem, porque vai haver um compromisso com o projeto realizado. Né? No caso, eu citei como exemplo o Clube Juvenil, mas podem ser outros projetos desenvolvidos pelos estudantes, como o Grêmio Estudantil, onde é uma organização entre os estudantes que permite que eles tomem decisões, que eles desenvolvam iniciativas, que eles pensem em ações para melhorar as relações dentro da escola, por exemplo. Né? Quer dizer, o protagonismo, ele está dentro de tudo o que é feito no PEI. Tudo que é feito no PEI é baseado nessa confiança no estudante, nesse empoderamento do estudante, nesse fomento a iniciativas, a forças, a projetos, que o estudante possa se sentir pleno, que ele possa se sentir capaz, que ele, mesmo estando sujeito a erros, a frustrações, a momentos de reajustes, o protagonismo, ele é a força central do PEI, do Programa de Ensino Integral, tá? Bom, o programa também tem como princípio os 4 pilares da educação integral. Esses 4 pilares vocês vão encontrar no relatório Jacques Delors. Por favor, digitem no Google relatório Jacques Delors e vocês vão ter lá acesso a um documento que é grande, tem muitas páginas e vai ser discorrido detalhadamente o que significa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vamos explicar um pouco aqui com detalhes, mas é possível que vocês já entendam, né, mediante a formação que vocês já têm sobre educação.
Aprender a conhecer é aprender a aprender, né? Você tem que buscar o conhecimento em fontes seguras, em ferramentas seguras, para que você submeta o conhecimento a processos de validação que somente o conhecimento científico se submete, dentro de pesquisas científicas, dentro de laboratórios credenciados. Quer dizer, nosso compromisso com a ciência, ele é condição sine qua non com esse compromisso e com esse caminho em direção ao aprender a aprender, né? Então, um conhecimento de excelência é um conhecimento ligado à ciência, ao conhecimento que é científico e que é validado cientificamente por órgãos também validados e institucionalmente legítimos na nossa sociedade, tá? Para que o estudante não aprenda a conhecer a partir de fake news ou de informações enviesadas sobre a realidade. O estudante também precisa aplicar o seu conhecimento, né? Aprender a fazer, quer dizer, ele precisa, além de aprender a aprender, ele precisa colocar em prática o que ele aprendeu. Ele precisa resolver problemas, resolver situações complexas. Então, ele vai aplicar dentro de uma instrumentalidade todo o conhecimento aprendido, ok? Ele também vai aprender a conviver com colegas, a desenvolver trabalhos em grupo, a se relacionar com pessoas diferentes, a entender que essas diferenças, elas são importantes e elas rasgam os nossos narcisismos, as nossas certezas, né? Trabalhar em equipe, trabalhar com diferenças, é rasgar as nossas certezas em relação à realidade, né? É compreender que a outra pessoa tem um outro jeito de trabalhar, tem um outro jeito de estudar, que não é igual ao seu. Isso é um aprendizado eterno, para sempre, né? Então, aprender a conviver se torna uma dimensão importante a ser desenvolvida dentro da escola. Porque a escola, ela é, por excelência, um espaço de relações sociais, um espaço compreendido por diversas relações e nós vamos nos atualizando nessas relações, né? Essas relações vão nos colocando desafios e esses desafios vão fazendo com que a gente aprenda a lidar de maneira cada vez mais madura com essas diferenças, né? E aprender a ser, né? Dentro de todas essas dimensões, nós vamos aprender a ser, quer dizer, a nos constituir enquanto seres humanos mais respeitosos, mais solidários, mais autênticos, onde a gente realmente acredite nas nossas potencialidades e a gente consiga, então, colocar essas potencialidades em prática dentro daquilo que a gente é e dentro das nossas relações sociais, ok? Então, vamos agora para a pedagogia da presença. E não, mudei aqui, mas não é. A pedagogia da presença, né, aqui, como está dito no paper, ela diz respeito a uma presença afirmativa na vida dos estudantes, uma influência construtiva, uma fonte de inspiração e apoio para a vida. A pedagogia da presença, ela não é só você estar como professor, como diretor, como vice-diretor de corpo presente dentro da escola. Você precisa estar inteiro, corpo e alma, com todas as suas vontades e crenças ali presentes, no seu trabalho pedagógico, na sua atuação, nas suas relações com os estudantes, no olhar, no olho, na sinceridade, né? Então, a presença, ela é muito mais do que você apenas estar presente. É você estar inteiro, né? E ela representa um passo na direção do grande esforço que se faz necessário para a melhoria da qualidade da relação estabelecida entre educador e educando, tendo como base a sua influência e essa influência construtiva e criativa, favorável ao desenvolvimento pessoal e social das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Quer dizer, o seu exemplo, a sua iniciativa, as suas ações, elas estão sempre vinculadas à pedagogia da presença. Porque aquilo que você é como pessoa e como professor vai servir de exemplo para todas as ações desenvolvidas pelos estudantes. Eles vão estar olhando como você se comporta, eles vão estar olhando como você reage aos intercursos, aos imprevistos,
né? As frustrações, porque nós nos frustramos dentro da escola, nós nos frustramos dentro da sala de aula. E o estudante vai estar observando como é que você reage, professor, como é que você lida, vice-diretora, professora, com os problemas ligados a preconceitos, as relações sociais que acontecem dentro da sala de aula e dentro da escola. Então, a pedagogia da presença, ela passa por tudo isso, porque nós também somos seres humanos e estamos sujeitos a erros de percurso, a falhas, né? A desequilíbrios. Um dia a gente pode não aguentar e se descompensar, a gente pode se descompensar. Mas a gente precisa compreender que é necessário pedir desculpas, que é necessário assumir os erros que cometeu e fazer um reajuste na sua relação com o estudante, na sua relação consigo mesmo, na sua relação como professor, no seu processo de lecionar. Então, a pedagogia da presença, ela passa por uma presença que eu digo que é uma presença interdimensional, para a gente poder entrar, né, já no tema da educação interdimensional. É uma presença que está ligada a todos os elementos do PEI e que está ligada aos 4 princípios da educação. Aprender a conhecer, você tem que estar presente. Como é que você vai estudar se você não está inteiro ali querendo aprender o conteúdo que você vai estudar, né? Você tem que estar inteiro, você tem que estar presente. E como é que você vai ensinar se você não estiver totalmente comprometido com o seu objetivo de aprendizagem, né? Como é que você vai conviver com pessoas se você não tiver a clareza de que esta convivência será difícil? Porque, por exemplo, né, vamos pensar em pessoas que têm religiões diferentes. Uma é do candomblé, a outra é evangélica, a outra é católica. Vamos ter que nos respeitar, porque aqui o tema não é religião. Aqui o princípio do PEI é o respeito à diversidade. Então nós temos que adotar como princípio o respeito às diferentes religiões. E como o nosso objetivo é formar estudantes autônomos, solidários e competentes, o nosso foco vai ser o desenvolvimento da educação interdimensional, que a gente vai entrar agora, que é uma concepção de educação que integra as diferentes dimensões do ser humano. O logos, o pátios, o ego e o mito, que nós vamos agora, que eu vou agora explicar, tá? Então vamos lá. A educação interdimensional, ela é parte da concepção de educação integral, como eu já mencionei a vocês, que ela prevê um tipo de educação que não está exclusivamente voltado às competências cognitivas, ligadas às áreas específicas do conhecimento. Então, a educação interdimensional, ela diz respeito ao logos, que é a dimensão do pensamento, do conceito ordenador e dominador da realidade pela razão, ciência e técnica. Então, o logos é a nossa dimensão racional, é a dimensão da razão, do desenvolvimento científico, que precisa ter uma metodologia, que precisa ter uma aplicação da metodologia, que precisa ter uma validação para ele poder ser concebido como um conhecimento válido, como um conhecimento reconhecido por instâncias e órgãos que validam a sua veracidade, que validam a sua verdade, né? A sua vinculação à realidade, tá? Então, o logos é a nossa dimensão racional. O pátios é a dimensão do sentimento, é o nosso lado sensível, é o lado da nossa afetividade, geradora da simpatia, da empatia, da antipatia e da apatia na relação do ser consigo mesmo e com os outros. Então, para a gente aceitar, né, o pátios, para a gente aceitar a nossa sensibilidade, a gente precisa reconhecer a nossa imperfeição. Nós somos seres imperfeitos, nós estamos caminhando em busca da sofisticação da nossa alma, da nossa razão, da nossa forma de lidar e de nos relacionarmos com a nossa realidade. Mas nós também precisamos aceitar que nós não somos perfeitos e que a gente está sempre condicionado a fazer reajustes, a fazer acordos, a fazer pactos para que a gente possa conviver harmoniosamente. É claro que a harmonia perfeita, né, aquela vida cor-de-rosa, não existe. E essa harmonia perfeita também não existe dentro da escola. A escola vivencia momentos de muitas tensões entre classes sociais diferentes, entre culturas diferentes,
entre religiões diferentes, entre concepções de vida diferentes. E nós, professores, vice-diretores, educadores, estudantes, precisamos estar preparados para aprendermos a lidar com essas tensões, que estão ligadas ao nosso pátio, porque está ligada à nossa sensibilidade, à nossa crença sobre o que é a vida, sobre o que é o mundo, né? E nós não vamos poder nos sentir feridos quando as nossas crenças forem abaladas. Como a gente faz para proteger as nossas próprias crenças? A partir do respeito. A partir do respeito à crença do outro. Se nós quisermos que as nossas crenças sejam respeitadas, a gente vai ter que respeitar a crença do outro. E como o objetivo da escola é fomentar a aprendizagem e é fomentar uma boa relação social, nós vamos ter que aceitar e respeitar essa nossa dimensão da sensibilidade, ok? Do pátios. Agora vamos ao Eros. O Eros é a dimensão do desejo, das pulsões, dos impulsos, da corporeidade, das emanações vitais, do elan vital. Então o Eros é tudo aquilo que é fonte de energia, que é fonte de desejo, que a gente se anima, que a gente quer pular de alegria, que a gente quer soltar fogos. Então a escola desenvolve um projeto interessante, vamos dar um exemplo, né? A escola desenvolve um projeto ligado ao circo, e aí é um projeto de eletiva, multidisciplinar, que envolve o conhecimento da história do circo, da história dos elementos que fazem parte dos circos do mundo, das culturas. E aí a gente desenvolve também habilidades corporais para a gente poder criar na culminância um exemplo de circo, né? O palhaço, os malabaristas, ou o contador de histórias. A gente pode também criar elementos novos de um circo. Quer dizer, tudo isso envolve o Eros, o desejo, as pulsões, e aí vai fomentar em todos nós essa grande energização, né? Que também faz parte da educação interdimensional, também faz parte da concepção de educação integral. E o mito, né? Que é a dimensão da relação do ser humano com os mistérios da vida, da morte, do bem e do mal. Isso está diretamente associado às nossas crenças sobre o mundo, né? Aquilo que eu venho falando até aqui, que diz respeito inclusive à nossa religiosidade, às nossas dimensões religiosas que tem a ver com as nossas crenças e nossas relações com o mundo sobrenatural, né? Como é que nós nos relacionamos com esse mundo sobrenatural? E como é que nós vamos respeitar outras relações com esse mundo, né? E como é que nós vamos respeitar também pessoas que não acreditam nessas relações com o mundo sobrenatural, né? Existem pessoas que a gente chama de ateus, ateias, que não acreditam em Deus. E nós precisamos respeitar esse tipo de crença também, né? Então a escola, ela é um espaço por excelência que aceita e que respeita diferentes concepções de vida, e de mundo e de ser humano. Porém, ela aceita e ela respeita, desde que os objetivos do programa Ensino Integral sejam fomentados e desenvolvidos. O que isso significa? Que relações sociais vão ser estimuladas, que projetos educacionais vão ser desenvolvidos, aulas serão bem dadas, festas serão realizadas dentro da escola, momentos de prova, de intensa concentração e avaliação serão realizados, e tudo isso diz respeito, então, às 4 dimensões da educação interdimensional, ao logos, ao patos, ao eros e ao mito, tá? Eu peço, né, a gentileza de cada professor e cada educador pensar muito a esse respeito, porque é condição sine qua non que a escola do PEI respeite essas dimensões do ser humano, tá? Para que não se determine apenas uma concepção de mundo, para que a escola seja um espaço onde diversas culturas possam conviver harmoniosamente, tá? Obrigada, né? Vamos continuar. As premissas do programa Ensino Integral, elas dizem respeito ao modelo de gestão, né? Então, o programa Ensino Integral, ele é um modelo específico de educação, tá? Ele é um programa totalmente organizado
E a gente pode, eu vou depois, mais para frente dessa apresentação, mostrar algumas figuras que vão representar o programa, tá? E essas figuras, elas compõem uma engrenagem, quer dizer, é como se o programa fosse uma máquina, mas ele não é uma máquina, ele é mais que isso, né? Ele é um organismo vivo. Mas ele é todo movido e ele se movimenta dentro de uma estrutura, de um modelo, por isso ele é chamado de programa, porque ele se constitui em cima de um modelo que é operacionalizado dentro da escola, tá? E esse modelo, ele dá andamento, ele se movimenta a partir dessas premissas, que nós vamos falar agora, tá? O protagonismo, conforme eu já mencionei, o protagonismo é um princípio, é uma premissa e é uma metodologia. Quer dizer, o protagonismo, ele permeia a filosofia do programa, ele permeia a gestão do programa, quer dizer, o protagonismo é, por excelência, a ação que norteia todas as outras ações desenvolvidas pelo programa. Quer dizer, o protagonismo do estudante e o protagonismo sênior, que está ligado a todos os professores, vice-diretores, diretores, merendeiras, limpadores, todos aqueles que participam do programa, os pais dos estudantes, a comunidade do bairro, todo mundo tem que ser protagonista. Todo mundo tem que fomentar ações que vão fazer com que a escola cresça e se desenvolva cada vez mais, tá? Outra premissa é a formação continuada, quer dizer, diz respeito à necessidade de um aperfeiçoamento profissional eterno, recorrente, um processo de autodesenvolvimento. Todos nós que compomos o programa Ensino Integral, a gente precisa ter um compromisso com a nossa autoformação. Nós precisamos participar de cursos, nós precisamos ler livros, nós precisamos ver filmes, nós precisamos estar atualizados às questões que acontecem no mundo e as questões que acontecem, as principais descobertas relativas à nossa própria área do conhecimento, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se autoformar e estar o tempo todo desenvolvendo a nossa própria aprendizagem, tá? O outro compromisso é com a excelência em gestão, que é o compromisso com a responsabilidade de todos para com a aprendizagem. É uma gestão comprometida com os processos e resultados da escola. Começou uma obra, não sei se vai dar para a gente continuar com o vídeo, mas eu vou tentar, tá? A excelência em gestão, ela diz respeito às competências e habilidades a serem desenvolvidas pela escola. Então, toda escola, ela tem uma meta, tá? Ela tem um índice a ser alcançado, que é um índice ligado ao SAEB, que é a Prova Brasil, ao SARESP, que é a avaliação estadual do nosso estado de São Paulo. Então, nós temos um índice de aprendizagem a ser alcançado e nós temos um compromisso com esses índices, tá? Então, toda a gestão da escola, toda a gestão da aprendizagem, ela tem como objetivo o alcance desses índices educacionais, porque eles representam um lugar onde a aprendizagem chegou, né? Aquilo que os estudantes se desenvolveram, aquilo que eles conseguiram aprender e quais são as defasagens desses estudantes. Então, toda essa excelência em gestão, ela está ligada a esse compromisso com a aprendizagem, tá? E com a responsabilidade de todos para com a aprendizagem. A outra premissa é a corresponsabilidade, tá? Quer dizer, todos os envolvidos no cotidiano escolar devem se dar as mãos. Quer dizer, apoio ao trabalho e à formação dos colegas, né? Todas as pessoas que fazem parte do programa Ensino Integral, elas têm que se dar as mãos e elas têm que se corresponsabilizar por tudo aquilo que acontece dentro da escola. Então, se há um fenômeno, por exemplo, na escola de preconceito racial, todos na escola têm que se dar as mãos e se comprometer com o desenvolvimento de ações que expliquem a importância de não se ter preconceito, a importância de se considerar o ser humano como partícipe da sociedade em todas as suas dimensões, não importando a sua origem cultural, a sua origem racial.
Quer dizer, todos têm que estar comprometidos com tudo aquilo que é valor, princípio e premissa do TEI, tá? Que é o respeito à diversidade e à humanidade. E todos nós somos corresponsáveis com essas ações pedagógicas, tá? Para poder lidarmos com todos os imprevistos e intercursos que ocorrem no ambiente escolar. Replicabilidade, né? Essa é outra premissa importante, que diz respeito a trocas de experiências exitosas. Quer dizer, um professor que desenvolveu uma metodologia super legal, que fomentou a aprendizagem no estudante de matemática, por exemplo. E essa metodologia trouxe resultados, o estudante aprendeu mais, ele apresentou melhor desempenho nas avaliações, ele soube compreender melhor os problemas em matemática, ele interpretou melhor os textos. Quer dizer, essa ação do professor, essa aula magnífica do professor, ou essa prática desenvolvida pelo professor, ela pode ser replicada. Esse professor pode orientar outros professores de outras escolas, de outras diretorias em relação a essa metodologia por ele desenvolvida. Quer dizer, a replicabilidade, ela diz respeito ao aprimoramento da prática pedagógica e à transferência de metodologias. Quer dizer, a gente não segura o nosso conhecimento para a gente socializa esse conhecimento. E essa socialização, ela é muito importante para que a gente possa trocar informações, trocar ideias, para que a gente possa aprender, né? E sempre o nosso colega, ele tem um conhecimento e ele tem sucesso onde a gente falha. E a gente também tem conhecimento e tem sucesso onde o outro falha. Então, nós somos todos corresponsáveis e todos comprometidos com um conhecimento que é coletivo. Aqui está a figura que eu comentei com vocês, que diz respeito à metáfora do programa, quer dizer, o que é o programa ensino integral, né? É um programa que é dividido entre princípios e premissas, né? Os princípios estão aqui citados, as premissas também, que fundamentam e atribuem significado ao modelo pedagógico e ao modelo de gestão do programa, tá? Lembra que eu falei para vocês que são duas engrenagens, né? Dentro dessa metáfora da máquina, mas eu digo para vocês, é mais do que metáfora da máquina. A escola é um organismo vivo. A escola é, por excelência, um lugar que fomenta o enfrentamento das nossas tensões em relação às dimensões sociais contraditórias, né? E eu tenho citado como exemplo racismo, preconceitos religiosos, preconceitos culturais. A gente precisa estabelecer no ambiente escolar um lugar de respeito à diversidade. Por isso que não é apenas uma máquina. Se o programa fosse apenas uma máquina, a gente não fomentaria o enfrentamento dos dilemas sociais que ocorrem nessa nossa sociedade contemporânea, pertencente ao século XXI. Né? E nós não desenvolveríamos, então, as competências necessárias à educação para o século XXI, que faz parte do eixo formativo do programa, tá? Espera aí que eu vou beber uma água. Avançar aqui. Então, o programa, mais do que uma máquina, ele é organizado por inter-relações, né? Essas inter-relações estão ligadas à formação acadêmica de excelência, quer dizer, o professor tem que estudar, o professor tem que se debruçar às suas fragilidades, às suas vulnerabilidades. O professor precisa também ser solidário, o professor também precisa compreender que ele é exemplo para os estudantes. Para nós desenvolvermos estudantes solidários, autônomos e competentes, nós também precisamos ser solidários, autônomos e competentes, tá? Nós também precisamos desenvolver as competências necessárias para nos constituirmos enquanto cidadãos do século XXI, que é um século onde nós vivemos dentro de situações de incerteza, de situações de vulnerabilidade. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia que nós não sabemos, nós acreditamos que essa pandemia, no decorrer dos anos, ela vai se acabar, mas a gente não tem certeza. Nós não temos certezas e nós dependemos das descobertas científicas para que a gente possa enfrentar
todas essas vulnerabilidades que a nossa sociedade apresenta, né? E dentro da escola a mesma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que enfrenta desafios e nós criamos uma escola que é uma instituição que vai fomentar esse enfrentamento dos desafios sociais. Então nós fazemos, nesse caso, uma formação para a vida, né? Nós nos formamos para a vida e nós formamos estudantes para a vida, né? A partir das competências ligadas às áreas do conhecimento e das competências que estão fora das áreas do conhecimento, ou dentro delas também, né? Porque para a gente aprender matemática, a gente precisa ter confiança em nós mesmos, nós precisamos ter controle emocional, nós precisamos ter autoestima boa, acreditar que a gente vai entender, né, aquele conhecimento específico da área de matemática. Quer dizer, está tudo interligado, né? E a nossa autonomia, porque a gente depende também do ensinamento do professor e a gente também precisa da nossa própria iniciativa para poder compreender, para poder ir buscar a informação necessária que vai nos ajudar a desenvolver o tal conhecimento, tá? Para isso, nós temos que articular a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento, que é a inspiração, né, que é o documento curricular nacional brasileiro, homologado em 2017. Então, na Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ter ali as 10 competências gerais que são necessárias à formação do cidadão para o século XXI, e nós temos as competências específicas ligadas às diversas áreas do conhecimento. Assim como a base, que a gente chama de BNCC, a gente tem o Currículo Paulista. Currículo Paulista etapa anos iniciais, ensino fundamental, e o Currículo Paulista etapa ensino médio, tá? Então, todo professor, todo educador tem que ter consciência de que tem que desenvolver um ensino que está literalmente associado e vinculado ao Currículo Paulista e à BNCC, tá? Para além dos currículos oficiais e das nossas áreas de conhecimentos, nós temos na PEI a parte diversificada, né? Que é dividida entre língua estrangeira moderna, as disciplinas eletivas, que são disciplinas construídas pelos professores e elas têm como base a interdisciplinaridade, quer dizer, o professor ou a sua dupla de professores vai desenvolver uma disciplina nova do conhecimento, por exemplo, culinária, teatro, horta orgânica, e tudo isso vai fomentar um aprendizado interdisciplinar. Quer dizer, você pode desenvolver biologia a partir de uma horta, a matemática, você pode desenvolver a história, né, da alimentação da humanidade. Então, quer dizer, você vai fomentar a constituição de um conhecimento que é plural, tá? A única condição para isso é que todas as habilidades e competências desenvolvidas nas eletivas estejam correlacionadas ao Currículo Paulista e à BNCC, tá? E as atividades complementares, que são os projetos desenvolvidos pelas escolas e pela própria secretaria, pela própria SEDUC. Existem diversos projetos que são fomentados pela secretaria e que a escola são inseridos dentro da escola e a escola aproveita para fomentar novos conhecimentos e novas aprendizagens, tá? Essas atividades complementares também correspondem a outros elementos do PEI, que se chamam orientação de estudos, que é uma aula que ensina o estudante a estudar, a se organizar, projeto de vida, que é o eixo central, que é o epicentro do PEI, tá? Toda escola pertencente ao programa Ensino Integral, ela começa, né, a partir da construção dos projetos de vida dos estudantes, quer dizer, aquilo que eles almejam alcançar na vida deles, tá? Esse projeto de vida não é um processo linear, não é um percurso linear. Tem estudantes que vão mudando de projetos de vida ao longo da sua escolaridade e chegam muitas vezes no terceiro ano do ensino médio sem ter muita certeza. Porém, esse é um caminho de autoconhecimento, é um caminho onde o estudante vai amadurecendo sobre as suas escolhas, sobre seus percursos acadêmicos, sobre a importância da escola para que ele alcance um lugar na sociedade, tá? A preparação acadêmica, que é a preparação totalmente ligada às áreas do conhecimento, né? Às competências e às habilidades do currículo. A introdução ao mundo do trabalho, quer dizer, a correlação entre a escola e ao mercado de trabalho.
Por que a escolaridade é importante para que o estudante alcance um lugar na sociedade, um lugar onde ele possa se sustentar, onde ele possa constituir uma autonomia socioeconômica para a vida dele, enfim, tá? As práticas de ciências, que tem a ver com experiências, experimentos, laboratórios, e a parte de tecnologia e inovação, que corresponde ao programa Inova Educação, né, onde o componente tecnologia e inovação entra como um novo componente curricular a ser desenvolvido dentro da escola, tá? Aqui vocês vão encontrar pistas e recomendações para a implementação, a operacionalização do programa. Aqui vocês vão entender, né, o que significa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, a desenvolver melhor a capacidade de autonomia, né, e a ultrapassar essa concepção de educação que foi construída e que de alguma forma fez parte das nossas vidas, né, e que nós concebemos como uma educação formal e que agora não vai mais fazer parte da nossa realidade escolar. Vocês vão ter professores, educadores que se desconstruir para poder assimilar as novas concepções do programa. E isso implica realmente em um processo de revisão muito grande, revisão das nossas crenças mesmo sobre aquilo que a gente acredita que é uma educação, tá? Estejam preparados, professores, educadores, para aprender, tá? E para absorver concepções novas de mundo, de vida e da própria educação. Aqui nós temos, né, a relação entre o currículo, os princípios do programa e os estudantes. Então vamos lá. Uma escola que também aprende, o currículo é visto como um espaço de cultura, né? Que o currículo corresponde a um percurso que é construído dentro da escola pelos professores, pelos materiais didáticos, pelas festas, pelos eventos. As competências específicas de cada área de conhecimento, as competências socioemocionais também, elas são tidas como referências, norteadores, para a gente poder realmente desenvolver ações pedagógicas dentro da escola com objetivos. Uma prioridade para a competência da leitura e da escrita, uma articulação das competências para aprender e uma articulação com o mundo do trabalho. Quer dizer, o porquê da escolaridade, né? A escolaridade, ela tem como objetivo inserir a pessoa na sociedade contemporânea, na sociedade do século XXI. E para isso a escola precisa preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, tá? Para isso, nós absorvemos os princípios do programa, que é a pedagogia da presença, os 4 pilares da educação, a educação interdimensional e o protagonismo, que é tanto juvenil quanto sênior, tá? E tudo isso é importante para a formação do estudante autônomo, solidário e competente. Aqui a gente encontra o organograma do programa Ensino Integral, com toda a hierarquia, né? Nós temos aí a SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que fomenta toda a construção do programa, sua expansão, sua estrutura, processos de formação de educadores, de formadores. A SEDUC apoia a diretoria de ensino, que no caso, aqui na região de Piracicaba, somos nós, né, pertencentes à equipe da diretoria de ensino de Piracicaba, que somos, então, nós ocupamos o lugar de formação, de monitoramento, de acompanhamento das ações desenvolvidas dentro da escola, e nós apoiamos diretores, PCGs, vice-diretores, PCAs e professores, né, no desenvolvimento de ações que impactam diretamente os estudantes. Então, essa é uma hierarquia que deve ser respeitada no programa, né? Cada educador, ele precisa compreender que ele desempenha uma função que está localizada ao seu lugar dentro da escola. Então, se você é PCG, você tem uma função dentro do programa Ensino Integral. Se você é PCA, quer dizer, se você é coordenador de área, você pode ser coordenador de ciências da natureza, você pode ser coordenador de ciências humanas ou de linguagens. E aí você vai ter também uma atribuição específica a esse lugar que você ocupa.
E se você é professor, você também tem um conjunto de ações e de funções que são decorrentes ao seu lugar de professor, tá? É muito importante que a gente respeite esses lugares. Aqui são alinhamentos que são necessários, né? Muitas vezes na PEI, muitas vezes não, é recorrente na PEI a necessidade de alinhamentos, quer dizer, reuniões para a gente colocar em ordem alguns aspectos, né? Então, existem os alinhamentos verticais e os alinhamentos horizontais, né? Então, alinhamentos horizontais, PCAs, alinhamentos horizontais, PCAs com PCGs, PCGs vice e professores de projeto de vida, diretores, vice, PCG e PCA, quer dizer, existe uma quantidade de reuniões que são necessárias, então existe uma diferença, existem as reuniões de formação, tá? Que são os ATPCGs e os ATPCAs, que exigem informações gerais, formações específicas, ligadas às áreas do conhecimento e às partes diversificadas, e existem também as reuniões de alinhamento, que são reuniões necessárias para que algumas diretrizes sejam definidas, que algumas ações também sejam elaboradas, enfim, as reuniões de alinhamento, elas são necessárias para que a escola ajuste aí o seu percurso educacional, tá? Bom, com isso, a gente encerra a nossa formação de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês por esse momento. Peço desculpas ao barulho, que eu estou gravando esse vídeo, mas eu não sabia que ia ter obras aqui do lado, da diretoria de ensino. E aqui a gente consta, eu apresento a vocês as referências bibliográficas, tá? Vocês podem anotar. Essas referências estão disponíveis no Google, nos sites da SEDUC, nos sites da EFAP, ok? E também nós forneceremos a todos os professores interessados o acesso a esses materiais. E, enfim, agora a gente encerra esse momento e qualquer dúvida vocês podem nos procurar aqui na Diretoria de Ensino de Piracicaba, tá? Muito obrigada e foi um prazer estar com vocês.